Uma mesa aí para continuar a resolução da Universidade Federal do ABC, segunda fase, o professor Carlos, de Física, que vai nos corrigir aí as questões 1, 2, 3, 4 da prova que foi realizada hoje, dia 16 do 9. Boa noite, Carlos. Boa noite, Antônio, chamando de novo. Boa noite você de casa, boa noite internauta, vestibulando, tomara que realmente hoje seja um dia de sorte para você. Então, para isso, vamos comentar um pouquinho sobre a questão número 1 de Física da prova de hoje. Bom, a questão número 1 de Física, então ele fala assim que um cidadão resolve levantar um carro e, para poder minimizar um efeito de forças, ele pode fazer um diagrama de rodanas, onde ele distribuía a sua força, a força necessária para levantar o carro, distribuindo nos cabos em 3 caminhos que eram levantados até ele constituir o sistema de rodanas, onde ele levantava com um simples contrapeso. Então, ele coloca assim, que ele quer levantar um carro então, de 700 quilos, e lembrando que a aceleração da gravidade local é 10 metros por segundo quadrado, e ele comenta que, então ele coloca uma figura para você desenhando um sistema de diagrama de rodanas para você não poder montar. O que você deve lembrar nesse problema, para poder começar a resolver ele, é que a força, cada vez que você encontra uma rodana, ela vai se dividir em duas. Então, para você começar a desenhar o diagrama de força, você tem que lembrar, então, que o teto, a superfície, ela tem que suportar tanto o peso do carro, quanto o peso também da massinha que você colocou. E se você montar isso, você começa no teto do esquema, onde ele coloca assim, então, que você vai colocar que ele suporta, já que ele tem massa de 700 kg, ele tem um peso de 7.000 litros, mais a força do contrapeso, então, ficando que o teto suporta 7.000 mais T, que seria o peso do contrapeso. Aí, na primeira rodana, ela já se divide em 2, ao chegar na segunda rodana, ele já se dividiria em 2 novamente, ficando então 7.000 mais P sobre 4, e na terceira rodana, ele se divide novamente em 2, ficando então 7.000 mais P sobre 8, ficando esse o peso tanto no terceiro cabo, como também igual ao peso do contrapeso. Ao igualar 7.000 mais P sobre 8 igual a peso, você acha o peso igual a 1.000 newtons, que seria equivalente a uma massinha de 100 kg. Né? Então, e essa foi a primeira questão. A segunda questão, ele coloca assim, que ele conta toda uma história, onde o Tarzan resolve pular de uma altura H do solo e pegar a Jane que está no chão e abraçar ela e subir numa certa altura Hzinho. E ele pede a razão entre o Hzão e o Hzinho. Bom, o que você tem que lembrar nesse problema são 2 efeitos. O primeiro deles, quando o Tarzan desce de uma altura H até encostar na Jane, ele vai encostar na Jane para poder... Engraçado essa questão, o Tarzan deve estar agarrado no cipó, né? Certeza, ele agarra no cipó e depois... Agora, então, você tem que lembrar que ele consegue energia, você tem que usar a conservação de energia para que ele atinja o altura do solo, e ao segurar na Jane, ele não conserva energia. Ao segurar na Jane, ele conserva uma quantidade de movimentos. E lembrando, então, o que você tem que fazer, então. No primeiro caso, conservação de energia potencial gravitacional, lembra, energia H igual a energia cinética, que ele vai atingir o solo, mv quadrado sobre 2. Igualando isso, você acha que a velocidade com que ele chega na Jane é raiz de 2gh. Essa velocidade é a velocidade inicial dele para iniciar a colisão com a Jane, onde você considera uma colisão, que ele disse, inelástico, onde ele conserva a quantidade de movimentos. Então, se você colocar lá novamente conservação da quantidade de movimentos, você vai achar que, ao encostar nela, uma vez que ela tem uma massa que é metade da massa do Tarzan, você chega numa velocidade final de 2/3 vezes a raiz de 2gh, que vai usar essa velocidade como velocidade inicial para novamente conservação de energia para ver a altura que ele vai atingir. Então, novamente, usando conservação de energia, você acha a razão de Hzão sobre Hzinho, dado 9 sobre 4. Bom, a questão número 3 é uma questão muito cuidadosa, onde ele coloca assim, que uma pequena canaleta de 20 metros, ele coloca apoiado sobre um ponto central, então ele põe uma bolinha de massa de 5 kg a 1 metro do ponto central, que é o ponto fixo, e coloca um baldinho de meio quilo apoiado na ponta, na extremidade da canaleta. E ele fala assim que você liga na torneira e começa a encher de água esse baldinho. E é claro, se ele está em equilíbrio no início, então a hora que você começa a colocar água no baldinho, o baldinho vai ficar mais pesado, então começa a entrar em desequilíbrio. Então o que ele pede é dizendo assim, olha, então você coloca
essa esferinha e faz ela rolar no sentido oposto ao baldinho para que ele mantenha o equilíbrio. Então ele pede qual velocidade que essa bolinha tem que rolar, enquanto você enche o baldinho de água para que ele ainda mantenha o equilíbrio estático desse corpo. O que você tem que lembrar, então, que ele te deu a razão com que ele enche o balde, que é meio litro por segundo, te deu a densidade, que é 1 kg por litro, ou seja, então ele vai encher o balde numa razão de meio quilo por segundo, e dada a aceleração da gravidade local, que é 10 metros por segundo quadrado, você vai ter que calcular o seguinte sistema. A massa da esfera é de 5 kg. Dependendo da distância que ela tiver do ponto fixo, você vai calcular em torques. No ponto inicial, por exemplo, ele tem lá 5 kg vezes a distância de 1 metro. Então, o peso dele, que seria a massa vezes o G, fica dos 50 newtons. Ao chegar na extremidade, ele chega no ponto de 10 metros. Então, você atinge 50 newtons vezes metro, ficando 500 newtons vezes metro, seria então o torque no ponto final. Então, o que ele tem que ganhar nisso seria 450 newtons vezes metro. Então, o que você tem que calcular é quanto tempo que levaria ao encher esse baldinho para poder compensar esse 450 newtons vezes metro de torque. Então, ele te dá lá que seria meio quilo a cada segundo. Então, para que ele consiga 45 quilos de massa de água, ele levaria então 90 segundos, e você tem que correr a bolinha do ponto 1 metro ao 10, seria então 9 metros em 90 segundos, uma velocidade de 0,1 metro por segundo. E essa seria a questão do número 3. E a questão do número 4, ele coloca para você assim uma figura, onde ele coloca o arco de Pua, e conta toda a história, que o arco de Pua, então, o cidadão segura numa manete, e ele fica girando o arco de Pua, colocando um peso, o seu próprio peso sobre o arco de Pua, e o ponto no arco de Pua, ele girando então sobre a mesa para poder fazer lá o buraquinho. Esse problema está fazer o buraquinho na Jane do problema do... Tá, confunde, não, Tom? Eu achei que como que é o movimento da mão que você fez? O arco de Pua, o Tarzan, não. Só faltou o água. Só faltou o água. Enfim, ele pede para que você compare, então, num ponto da manete, viu, Tom? A manete, no ponto da ponta do arco de Pua, para você comparar frequência, período, velocidade angular e velocidade linear. A velocidade angular, frequência e período, como você está falando de um equipamento que a princípio você pode considerar como rígido, eles vão ser iguais. E a única coisa que muda seria a velocidade linear, que o ponto da manete tem um raio de circunferência muito maior do que a ponta do arco de Pua, fazendo com que a velocidade dele seja maior. Então essas são as 4 questões, as primeiras 4 questões de física da prova de hoje. Muito obrigado, você de casa. Obrigado, Tony. Espero que a galera não tenha se entusiasmado com o Tarzan e o Arthur. Eu tenho muito zoado para assistir isso.